Programa Edzone. Eu vou apresentar para vocês aqui, a gente trouxe uma pesquisa que foi da Sophos, tá? E quando a gente fez essa análise, deixa eu pegar aqui. Vamos, filho, vamos, foi, né? Então tem aqui uma análise que a Sophos fez em relação a ransomware. E por que a gente está trazendo essas informações para vocês? Porque muita gente fala assim, olha, caviar, né? Eu sei que tem, não sei de onde vem, para onde vai, o que está acontecendo. Então vamos pensar e entender como que isso realmente está acontecendo. Isso é uma pesquisa que a Sophos fez com vários pesquisados, assim, empresas que são clientes, outras que não são clientes, espalhadas pelo mundo todo, né? E são dados que são trazidos de 2020 para cá, mas com foco principal, pelo menos nesse ano aqui, em comparação com o que vem acontecendo com 2024, principalmente 2024. Traz coisas de 2020, 2022, 2023, mas principalmente 2024, vocês vão entender aonde que a gente vai chegar. Eu vou explicando, passando para vocês aqui como é que as coisas estão sendo feitas. Se o Amati vai comentando qualquer coisa, se precisar, porque eu não vou estar olhando a tela, tá bom? Então vamos lá. É uma análise Redzone, né, que a gente fez em cima do raio-x traçado pela Sophos. É um documento gigantesco, não é pequeno, não é simples. A gente tirou as coisas que são importantes e podem ajudar a vocês terem uma ideia mais bem formada do que vem acontecendo. Então, quando a gente fala de como foi feita essa pesquisa, está aqui, ó. 3.400 líderes de TI e segurança cibernética em 17 países cujas organizações foram afetadas por ransomware no último ano. Ah, mas você falou de 2020? Sim, para comparação, em alguns momentos estamos trazendo os dados mais antigos para que vocês possam ter ideia do crescimento ou redução do que vem acontecendo. Então, quando a gente fala de ransomware, né? Por que as organizações são vítimas de ransomware? Você que está aqui seguindo a gente, você que está vendo o nosso programa há muito tempo, vocês veem que constantemente, tanto eu quanto a Mati, trazemos para vocês informações e fazemos comentários que diz respeito a essa situação. Principalmente quando nós falamos das falhas de profissionais capacitados. Então, quando a gente fala isso, parece besteira, mas vamos ver como é que está a situação. Por que a pessoa vira vítima de ransomware? Terceiro ano consecutivo, as vítimas identificaram vulnerabilidades exploradas como a causa raiz técnica mais comum de ataques, usada em 32% dos incidentes. Então, por que eu, Amati, falamos toda semana para vocês? Atualize. Fique por dentro do que vem acontecendo. 32% dos ataques que envolvem ransomware são embasados em cima de problemas técnicos, vulnerabilidades exploradas. Quando a gente olha isso, aí tem diversos fatores operacionais, certo? Então vamos entender esses fatores. O mais comum, falta de expertise, citada por 40,2% das vítimas. Ou seja, de 100 pessoas, 40 não sabe o que está fazendo, cara. A gente está cansado de falar isso. E olha só, e aqui é o conhecimento ali de gente que está sofrendo ataque, que eles perceberam isso. Se a gente, com o conhecimento técnico, for avaliar, esse número tende até a crescer. Quando você vê as brechas de segurança da que a organização não tinha conhecimento e contribuem para 40,1% dos ataques. Ou seja, a ignorância is bliss, né? Ignorância is bliss, não é assim que o Nirvana falava?
40% das pessoas dos que foram atacados nem sabia que aquilo era possível. Por quê? Porque tá batendo. Você tá vendo ali, ó, 40% dos profissionais, os caras não informam, cara. Os negros não sabem o que está acontecendo. Os caras não sabem como funciona. Tá aí a prova. Isso é pesquisa com quem sofreu na pele os problemas. Falta de pessoas e capacidade que contribuiu para 39,4% dos ataques. Muito cara que sofre um ataque, ele vai falar, eu não consigo fazer tudo. Minha área é pequena. Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tenho gente em mão para fazer isso. Beleza? Quantas pessoas falam e transmitem esse problema para as diretorias, para os executivos, e quantas ficam quietos só para manter seu empreguinho, fingindo que está trabalhando? Está aí a prova do que está acontecendo. Isso porque elas são vítimas. Agora, esses caras que têm vítima, o que acontece com os dados, né? Aqui é uma coisa interessante. Caiu o número de dados encriptados em relação ao ano passado, né? Então, o que acontece? A gente está no nível mais baixo nos últimos 6 anos. Caiu para 50% dos ataques que estão resultando em criptografia de dados. Olha que coisa louca, né, cara? Se a gente pega o ano passado, quer dizer que a gente está 20% a menos dessa mesma época do ano passado. É estranho dizer isso, sim. Agora, por que vem isso acontecendo? Aí vocês vão perceber já. 28% das organizações que tiveram dados criptografados também sofreram exfiltração de dados. Óbvio, né? Aí você fala assim, pô, mas por que 28% e não foi tudo? Muita gente não vai contar que perdeu o dado, né, gente? Esse é o primeiro ponto que eu digo para vocês que chama atenção. Só que 97% das que tiveram dados criptografados conseguiram recuperar. Olha que bacana, então dá para recuperar? Dá para recuperar. Como é que eu recupero? Backup, ou qual que é o mais fácil que está acontecendo atualmente? Pago. É o que está acontecendo. O uso de backups para restaurar dados criptografados está no seu menor índice, ou seja, ainda está menor em 6 anos. 54% dos incidentes. Se você pega 54% e vê com 97% que os caras conseguiram recuperar, então, pera lá, gente. Tem muita gente botando a mão no bolso, vocês concordam? Tem muita gente dando dinheiro para bandido. Tem muita gente fazendo coisa errada. 49% das vítimas pagaram o resgate para recuperar seus dados. Opa, peraí. E agora? Né? 49 pagou, 54 tá ali resolvendo com backup, 49 mais 54, tá chegando, né? Tá ali próximo, tem o empate técnico, você começa a entender como as coisas estão acontecendo. E aquilo que ninguém nunca assume. Só que olha que detalhe, em 2024 era 56, a segunda maior taxa de pagamento e resgate em 6 anos. Então, as coisas estão começando a tomar forma. Qual que é a taxonomia disso? Como isso funciona? Como funciona esse ransomware? Então, assim, isso aqui são os últimos 3 anos, 23, 24 e 25. 23 o azulzinho clarinho, 24 o azul escuro, 25 o verdinho que você está vendo. Então, os ransomwares que aconteceram e tiveram download, olha lá, 1%, 1%, 2%. Então, 23, 24, 25. Brute Force, que chegaram a isso, 3, 3, 6. Phishing, olha como está crescendo o phishing. Né? Aí você pega e-mail malicioso. Mas e-mail malicioso não é phishing? Depende, pode ser uma campanha, pode ser um e-mail direcionado a uma pessoa. Não vai deixar de ser um phishing, tá? É um spear, mas ele está mostrando valores bem mais elaborados. Porque se eu passo um tratamento em cima de uma pessoa, eu vou direto no ponto, e é por isso que os números de e-mail malicioso é tratado assim, não é uma campanha. Eu analisei, ataquei e deu certo. Credenciais comprometidas, aí é uma festa, cara. O ano passado e retrasado, eu concordo que foi muito maior por causa do boom que teve de empresas chinesas trabalhando. Tanta gente tomou pancada na orelha que agora deu uma caída. E agora
para a parte de exploração de vulnerabilidades, é o que mais acontece. Vocês podem ver que era 36% e os 2 últimos anos se mantém em 32%. Tá? Continuando a história, como é que funciona isso? Quando a gente fala para as empresas, esses mesmos números que vocês estão vendo aqui, ó, tá? É o número que vocês estão vendo aqui, só que distribuído como empresas de número de funcionários. Então, é para você ter uma ideia como se distribui essa informação, né, entre funcionários. As empresas que têm entre 500 e 1.000 funcionários são as que mais têm exploração de vulnerabilidades. Quando a empresa é muito maior, cai um pouco, mas não cai muito. Por que cai um pouco? Porque tem mais investimento, gente. Né? Então, só para você ter uma ideia de como se situam os problemas dentro das faixas de tamanho de empresa que você pode imaginar. Quando a gente pensa em causa raiz, aqui tem um dado bem interessante. Se você perguntar para os profissionais, eles ficam nesses âmbitos que vocês estão vendo aqui. Né? O funcionário fala, 63% falou que o problema era de proteção. Outros falam assim, não, o problema era dos dados mesmo, que eu tinha de recurso, disso, aquele outro. 65%, foi uma falha de segurança. Isso é opinião de funcionário. Então, vocês veem que todos eles identificam algum buraco porque eles não sabem explicar. Eles não estão orientados corretamente para saber como agir. Isso é a prova. Você faz 3 enfoques diferentes. Um fala que é o problema de proteção, outro fala, não, problema de recurso, não, é falha de segurança. Está muito próximo. Então, eles sabem que é alguma coisa que eles não conseguem explicar. E aí, quando você vê os gatilhos reais, né, você vai ver a falta de conhecimento está lá em cima, né, alguma falha não conhecida está lá em cima, que bate muito com falta de expertise. Né? Aí vem as desculpas, né? Falta gente, falta capacidade, falta proteção, que eu não tenho investimento, né? Mas era uma falha de segurança conhecida, a gente sabia que isso ia acontecer, mas não dava para trabalhar agora. Mas a qualidade da proteção não estava tão boa. E aí alguns poucos ainda assumem que foi um erro humano, mas com certeza apontaram o dedo para outras pessoas. Né? E os dados criptografados, como é que eles funcionam? Né? Se você analisar, o que é verde é o que foi encriptado, o azul é o que foi detectado e parou antes do problema, e o azulzinho claro é que não foi encriptado, mas teve problemas de extorsão. O cara pegou um pouquinho e falou, eu tenho, vou dedar. Então aqui eles tentam ganhar, o azulzinho claro, os caras tentam ganhar na engenharia social. Né? Os que pararam no meio do caminho são aqueles que você começa a ver ano a ano, quem tem e não tem investimento. Quando você vê os anos passados, você foca em 2025, você vê que pelo menos o investimento começou a acontecer em alguns lugares. Que você está chegando próximo que parou com o próximo que aconteceu. Então o cara está na taxa dos 50%. Né? O que passa é por falta de competência técnica ou falta geral de investimento. Quem investiu um pouquinho, quem tem um pouco de competência, está ali no mercado pau a pau ainda conseguindo sobreviver. Essa que é a verdade. Mas e o pagamento e o que salvou o backup? Então, assim, o azul clarinho, né, é aqueles que usou os backups para restaurar os dados. E o azul escuro são aqueles que pagaram para ter os dados de volta. É triste olhar essa informação, não é? Você vê que tem muita gente pagando durante todos esses anos. Agora, a gente está meio que no 50-50, né? 54-49, então está muito próximo a essas informações. Mas por que não está dando os 100% completo? É aquilo que eu falei para vocês, é gente opinando. Né? Estatística com gente tem seus desvios, mas vocês podem ver que está muito próximo a relação entre eles atualmente. Né? E o tempo de recuperação? Cara, menos que um dia, mais ou menos uma semana, mais ou menos um mês, de 1 a 3 meses e de 3 a 6 meses. O roxão aqui é o último da sua... Aqui ficou ruim, eu devia ter trocado a cor
desse gráfico, mas o último de cada conjunto de 4 da sua direita é o referente a 2025. E vocês podem ver que nesse momento, quando a gente vê o tempo de recuperação, em geral, veio melhorando, mas também não melhorou tanto assim. Em relação a 2022 ali, né? Quando a gente fala uma semana, quando a gente fala ali um mês, são muito próximos, cara. São muito, muito próximos. Então, quando a gente bate o olho nisso, você vai ter certeza que pelo menos, né? Você vai ficar de uma semana a 3 meses trabalhando para ter seus dados de volta. Ah, mas ali está dando 16%. Você pega todas aquelas informações que mostram a falta de conhecimento e vocês vão ver que o negócio não é bem assim. Isso é o lado financeiro, empresa que está ali. Financeiro não, mas dados técnicos, né? Financeiro a gente nem trouxe muita informação financeira, que também até tem um pouco de quantos milhões estão gastando ou quanto estão investindo, mas isso não é bom porque o pessoal vai começar a querer ganhar dinheiro com isso, acha que isso é um caminho errado a se seguir. Então vamos só pelas falhas que a gente pode melhorar e pelo que a gente pode fazer de melhor. Mas tem um preço muito caro que é pago, que é isso aqui, ó, né? A parte do ser humano. Então, você tem entre 25% a 40% da sua empresa diretamente impactado por um problema que envolva ransomware, né? Mesmo sem você ter um ataque de fato, né, você gera uma ansiedade de 41% nos profissionais que trabalham e possam ser, assim, em termos gerais, aqui não é só da área não, tá, cara? Eu trabalho na contabilidade. Imagina se eu tenho um ataque de ransomware. O que eu posso fazer? O cara começa a fazer backup em um monte de lugar, e aí faz mais besteira, porque ele está levando dados para lugares que não deveriam ser levados, né? Quando você aumenta a pressão a 40%, eles falam que aumentou a pressão dos líderes, porque o líder não sabe o que está falando, fica cobrando o funcionário. Muita gente mudou a prioridade dos times ou os focos do time por causa da palavra ransomware. 38% também está lá, que nem louco, tendo um crescimento da quantidade de trabalho que ele tem no dia a dia. Teve mudança organizacional em 37% dos times. 34% está se sentindo culpado caso um ataque não seja identificado e parado no tempo que deveria ser, né? O reconhecimento dos líderes, né, falou que até aumentou. Aumentou porque está contando o canto da sereia. Está mentindo bem, vamos falar assim, porque a gente vê as notícias aqui que as coisas não batem como estão acontecendo de verdade, né? Essa é melhor, né? A absência staff, né? É o cara que faz de conta que não está ali sofrendo tanto estresse quanto problema de saúde mental. É pior ainda, cara. 31% estão sofrendo com isso. Tem gente que pede arrego, pede para sair fora da empresa. E pior, quando tem um ataque, a maioria dos líderes são trocados. Então, vocês percebem que aqueles números que estão acontecendo por falta de conhecimento, por falta de trabalho e tudo mais, eles poderiam até ser melhorados, né, se tivesse um pouco mais de foco, se tivesse um pouco mais de inteligência sendo aplicada, um pouco mais de planejamento. A gente fala o tempo todo aqui, do que adianta a inteligência artificial se ainda tem a burrice humana por trás das coisas? Está aqui o exemplo. Olha o sofrimento que está gerando para o pessoal. Então, o que a gente pode fazer para melhorar, cara? As 3 coisas que a gente sempre fala: prevenção, proteção, detecção e resposta. Você tem que ter equipamentos e pessoas capacitadas para prevenir coisas que possam vir a acontecer. Você tem que ter equipamentos e pessoas capacitadas para ofertar o mínimo de proteção. Você precisa ter gente e equipamento para ofertar soluções e oportunidades para detecção e resposta. Se você não tem um firewall decente, se você não tem um antivírus decente, anti-malware, né,
o que é melhor falar. Se você não tem o mínimo de estrutura para te ajudar, você não vai ter pessoas capacitadas querendo trabalhar com você. Você vai contratar a raspa do tacho do mercado. Você vai contratar os coreanos que a gente falou lá. Vai pegar um cara remoto que trabalha para 3 empresas e vai te deixar na mão. E como que você vai resolver isso aí? Planejamento e preparação. Sempre, 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 sempre. Se você não planejar, se você não se preparar de forma coerente e um passo de cada vez, de acordo com o tamanho da sua empresa, de acordo com o tamanho da área que você trabalha, você não vai conseguir ir para frente e ter uma produção contra ransomware. Tem que ter uma estrutura para backups de qualidade, tem que ter política de segurança sendo distribuída o tempo todo, tem que ter um planejamento anual para você trabalhar. Eu, a Mate, a gente costuma falar o tempo todo para vocês, nos procurem, a gente está à disposição para trabalhar para vocês, fazer situações de orientá-los da melhor forma possível de como atingir melhores resultados. Esse planejamento, essa preparação, não é simplesmente falar que tem um funcionário para fazer isso. Tem o João fazendo isso, tem fulano fazendo aquilo. Você tem que transformar isso em coisas diárias. Treinamento é para macaco e para cachorro. A gente tem que educar as pessoas. As pessoas têm que ser educadas, tá? Para saber agir diante de situações arbitrárias, de problemáticas. Então, o que acontece? Você se planeja para aquela situação. Quando acontecer, elas estarão preparadas para tomar ações. E é isso que a gente tinha que trazer para vocês. Beleza, gente? Bom, mais um programa feito. Obrigado de novo, né? A gente se sente assim muito feliz de poder estar compartilhando essas informações com vocês, de poder estar trazendo orientações para vocês, mas também a gente ficaria mais feliz se vocês se preocupassem em melhorar e nos perguntassem mais sobre o que fazer ou deixar de fazer, né? Tem muita gente que como é que se fala, se fecha e aí não consegue tomar decisões corretas, não participa de eventos para lá e para cá que a gente traz para vocês, não tem opinião de outras pessoas. Tudo isso vai agir negativamente para vocês. Então, nos procurem, né? A gente está à disposição, a gente pode ajudá-los e não seja uma conchinha, tá? Abra a cabeça, fale com outras pessoas e aprenda mais e mais sempre, tá bom? Bom, galera, estamos chegando a 1000 inscritos. Continue distribuindo o nosso link, né? Oriente as pessoas a nos assistir, que a gente vai trazer cada vez mais informação para vocês e trazer assim, estudos legais como esse que a gente apresentou agora, para que vocês tenham outras visões, outras opiniões sobre as coisas que a gente fala aqui. Mate, fica à vontade, comenta o que você quiser, fecha o programa. Eu acho que a gente trouxe um lado muito impactante que está acontecendo no dia a dia com as notícias, e essas análises só de ransomware já mostra que tem tudo a ver o que está acontecendo, né, cara? Não, sem dúvida, Lê. A gente costuma fazer o programa em 1 hora, e pronto, fizemos em 1h20, né? Mas a hora que a gente parou para analisar, todas as notícias eram muito interessantes e valiam a pena ser comentadas. Já tinha o relatório pronto, então a gente apresentou o relatório também. Trazer conhecimento, eu acho que trazer a visão diferente, né? E a visão, sei lá, talvez um pouco mais mastigada, não tão dura, tão chata como em algumas coisas que a gente lê, para facilitar e para fomentar essa geração, qualquer que ela seja, ajudar ela a pensar, a raciocinar, ter as ideias e futuramente, talvez, tá até aqui com a gente, né, fazendo alguma coisa legal desse tipo, compartilhando. É o que a gente está fazendo. Trouxemos mais uma vez luz aos cantos mais escuros da Dark Web, numa linguagem feita por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, porém, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez.
Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.